Pronto. Boa noite. Boa noite. Então, eu, Maria Alice Pius, agradeço ao tecnólogo em construção civil Pedro Beltrame por estar concedendo esta entrevista hoje, que é dia 2 de abril de 2021, essa entrevista online, para o Centro de Memória, para a FATEC São Paulo, e que será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Pedro, inicialmente eu queria pedir para você que nos contasse um pouquinho da sua história, sua trajetória social, familiar. Conte um pouquinho de você. Tá, joia. Bom, boa noite, professora Maria Alice. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou um tecnólogo que tem um carinho enorme, um apreço gigantesco pela FATEC. Então, está sendo uma honra participar dessa entrevista. E vamos lá. Bom, um pouquinho assim, um breve resumo da minha pessoa e da minha vida. Eu sou uma pessoa assim da classe média, né, classe média baixa, ali estudei em colégios públicos, né? Então, como um adolescente ali, estava um pouco indeciso o que eu ia fazer de faculdade e tal, recebendo alguns conselhos de irmãos, pais, né? E meu irmão que me indicou o curso da FATEC, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento, e fiz um ano de cursinho, depois do ensino médio, fiz um ano de cursinho, e depois desse ano de cursinho consegui entrar no curso de edifícios na FATEC, né? Mas assim, como jovem, eu estava meio perdido, cheguei na faculdade com algumas dificuldades ali do ensino médio que eu fiz em escola pública e tal, e tomei um susto, né? Então, eu tomei um susto. No primeiro ano, eu tranquei a matrícula, fiquei um pouco indeciso se era aquilo que eu queria fazer mesmo ou não. E depois comecei a trabalhar na área. Comecei a trabalhar num escritório de arquitetura e comecei a pegar gosto pela área, enfim, pela profissão. E aí eu me decidi mesmo em retomar o curso da FATEC, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois disso, eu entrei na FATEC em 2006, né? Então, em 2006, eu praticamente perdi o ano e voltei em 2007. E depois de então, eu peguei um gosto pela faculdade e peguei um ritmo de estudo e tal, que aí eu consegui me formar nos próximos 3 anos direto, né? E assim, o curso da FATEC não é fácil, é um curso difícil, né? Um curso que exige bastante do aluno, mas é um curso que me deu muita bagagem para o mercado de trabalho, tanto que eu estagiei em todo o período que eu estava na faculdade, né? Que eu estava estudando, eu fiz estágio nesse escritório de arquitetura, depois eu fiz estágio em uma empresa de ar-condicionado, que eu fui orçamentista. E no meu último ano de FATEC, foi engraçado que eu estava ainda precisando de algumas notas para passar de ano e tal, para me formar, e eu já estava empregado em uma construtora, que no finalzinho do ano de 2009, eu fiz uma entrevista e fui aprovado e fui contratado. Só que eu ainda estava dependendo de alguma nota acho que de estruturas do professor Najib, e aí eu falei, professor, eu preciso passar, eu preciso me formar que eu já estou empregado, né? Então, no final deu tudo certo, eu passei, me formei e desde então trabalho na área, né? Desde então eu trabalho com construção civil, né? E nessa construtora, enfim, e depois minha carreira foi tomando alguns rumos. Então, você já começou a atuar na área de construção civil enquanto aluno, enquanto estagiário, como profissional. Depois, como foi essa sua jornada profissional? O que você continuou fazendo a partir da sua formatura? Então, aí assim, aí realmente eu tive acesso à profissão, né? Aí eu tive caiu a ficha o que eu estava fazendo realmente, aonde que eu estava pisando, né? Junto com o curso da FATEC, que é um curso, a meu ver, é um curso bem
prático, que te dá noções mesmo da área de atuação, né? No nosso caso, na área de edifícios, né? A gente tinha muita matéria prática, de práticas de construção civil, orçamentos, que a senhora foi minha professora, né? Então, ali eu soube onde eu estava pisando e estava pegando gosto por isso junto ao meu trabalho, né? Então, a partir daquele momento que eu me formei e entrei nessa construtora, ali eu fui progredindo, né, como tecnólogo. Então, eu fiquei lá como tecnólogo logo que eu entrei e eu acabei cursando engenharia civil depois, né, depois da FATEC. Então, depois disso, eu fui promovido a engenheiro civil e seguindo essa construtora até uma crise da construção que atingiu diretamente a empresa que eu trabalhava em 2015 e 2016. E aí, com essa crise que atingiu diretamente a empresa praticamente fechou as portas e mandou todos os funcionários embora, né? E eu fui um deles. E a partir daí, você atuou em outra empresa? Como que você se tornou um empreendedor? Então, aí é engraçado, né? Engraçado que a minha família é inteira de funcionário público, né? Minha mãe é funcionária pública, meus irmãos são funcionários públicos. Então, na verdade, dentro da minha casa, rolava um preconceito um pouco do empreendedorismo, né? Que, é arriscado. Então, eu nunca fui um empreendedor nato, predestinado a empreender. Então, eu estava muito bem como empregado na construtora onde eu trabalhava, porque eu tinha meu espaço, eu estava progredindo, né? Tinha um plano de carreira, era uma empresa pequena, então eu tive reconhecimento do meu chefe, né? Do dono da empresa. Então, eu estava muito bem empregado, estava muito feliz, estava desempenhando um bom trabalho. Só que, conforme eu acabei de falar, a empresa sofreu muito com a crise. Meu chefe ainda segurou um pouco os funcionários, mas teve um momento que ele não aguentou mais e aí nós fomos demitidos, né? Então, a partir daí, eu tinha que continuar trabalhando. Eu tive uma proposta de emprego em uma construtora que trabalhava ela construía rede de drogarias e tal. Só que eu não achei interessante, assim, o plano de carreira. Não enxerguei sei lá, uma ascensão profissional, né? Então, meu sogro é arquiteto, só que ele não é um arquiteto que faz projetos de casas, nada. Ele trabalha com a parte de legislação, aprovações, e ele me ofereceu para trabalhar com ele, né? Um período. E eu falei, tudo bem, vamos trabalhar numa espécie de uma sociedade, né? Meio familiar. Só que, infelizmente, é uma matéria que eu não gosto, né? Eu sempre trabalhei em obra, sempre fui uma pessoa prática, né? Do dia a dia da obra, e eu não me acostumei tanto com o escritório, com essa parte mais de legislação e aprovações. Então, nesse momento, eu me vi insatisfeito. Eu falei, poxa, eu gosto, né? Não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero para mim. E aí eu falei, bom, acho que uma alternativa é eu abrir uma empresa de engenharia e de construção de edifícios, de construções, reformas, e tentar construir um nome no mercado, né? Então, uma ideia que eu tive foi tentar angariar um pouco dos clientes que meu sogro já tinha, né? Já tem da área dele, do escritório dele, e tentar voltar um pouco para obras. Então, desde 2016, que foi quando eu abri efetivamente a minha empresa, que eu estou me dedicando cada vez mais a isso. E aí eu tirei um pé da empresa do meu sogro e hoje, né, hoje que eu digo, há 3 anos aproximadamente, eu já tirei os 2 pés de lá e estou dedicado totalmente à empresa, né, a P2B, que eu abri, que é uma empresa de construção civil mesmo, né? Uma empresa de reformas, construções, aí consultoria técnica na área de obras em si, né?
E aí que eu me tornei um empreendedor, né? Meio sem querer, mas no final é aquela história, né? Às vezes você sai de uma zona de conforto e você se pega numa situação que você precisa, às vezes, de uma satisfação profissional e você é motivado por, enfim, no meu caso, eu fui motivado pelo meu bem-estar profissional, para fazer aquilo que eu gostava, e uma alternativa foi empreender, né? Então foi meio sem querer, mas no final das contas é muito gostoso, é gratificante, porque primeiro, hoje eu faço o que eu gosto, eu faço assim o que eu amo, que é construção civil, que eu aprendi a amar, aprendi a enxergar isso na FATEC. A FATEC foi assim, o que ilustrou para mim a área e, enfim, acho que essa transição de você jovem, um adolescente e perdido, e aí tendo um monte de conhecimento, né? Eu sou muito grato à FATEC também por conta disso. Eu acho que você, uma transição às vezes, de um adolescente ali, que você 18, 19 anos, você está meio perdido, e aí você recebe uma série de conteúdo, né, que são as disciplinas, as matérias, o convívio com os professores, que os professores da FATEC, para mim, são fora de série. Depois no outro curso que eu fiz, eu valorizei muito os professores da FATEC, mais ainda. Então, eu sou muito grato à faculdade por conta disso, que ela designou o profissional que eu sou hoje e aonde eu estou hoje, né? Pela sua fala, demonstra o carinho que você tem pela faculdade, pelo curso que você fez, Tenho bastante. demonstra que você está numa parte prática que tanto você gosta e que o curso, acho que te possibilitou, talvez, uma Sim, inserção e conhecimento nessa área. É isso mesmo? sim. É? Sim, eu costumo dizer que, assim, eu sou um tecnólogo, sou um fatecano raiz, que eu brinco com os outros amigos que eu tenho ainda da faculdade, né? Que a gente tem um orgulho muito parecido pela FATEC. Eu falo que pessoalmente, né? Na minha carreira, na minha vida profissional, só o curso da FATEC já me bastava de conhecimento da minha área de atuação, né? Estou falando particularmente da minha pessoa, do profissional que eu sou. Eu cursei depois engenharia, que é um curso fantástico, que você aprofunda matérias, né? Óbvio, eu tive aeroportos, tive pontes, só que eu mesmo não atuo nessa área. Então, assim, o curso de engenharia, ele me agregou enquanto eu era empregado financeiramente, porque eu fui promovido a engenheiro e o engenheiro, querendo ou não, no mercado de trabalho, ele é mais bem pago. Então, eu fui um pouco movido por causa disso, de uma ascensão profissional e financeira, mas, tecnicamente, o curso da FATEC, mais uma vez, né, na minha área de atuação, ele era o suficiente. Lógico, trabalhando, a gente aprende muito, né? A gente sai da faculdade, eu acho que como qualquer faculdade, você sai com uma bagagem, mas no mercado de trabalho e trabalhando que você amadurece e vai se moldando, né? Mas eu costumo falar que geralmente eu me pergunto, e você é o quê? Você é engenheiro? Eu falei, não, eu sou tecnólogo e sou engenheiro. Tanto que no meu cartão de visita está Pedro Beltrame, né? Tecnólogo em construção civil e engenheiro civil. Então, a professora Beth, que também é uma colega, né? Que foi a nossa madrinha na formatura e tal, ela também é uma tecnóloga bem orgulhosa. E eu lembro de trocar algumas ideias com ela na formatura e alguma coisa que ela falou, não vai esquecer da gente aqui, da FATEC, alguma coisa assim. Eu falei, professora, acho que vai ser difícil, viu? E agora, eu me formei no final de 2009, né?
Então, agora 10 anos, 11 anos, em nenhum momento, quando eu passo na Avenida Tiradentes, eu já passo olhando, sabe? Então, é um carinho como pessoa, um carinho, uma gratidão como pessoa, amadurecimento pessoal e técnico. A FATEC, ela é muito boa, assim, não não é puxação de saco, mas a gente tem, durante a carreira, no decorrer da carreira, a gente vai encontrando com outros profissionais, né? Lógico, não desmerecendo outras instituições ou outras faculdades e tal, mas a gente consegue perceber o quanto de bagagem a gente tem. Poxa, isso eu vi na faculdade, sabe? Topografia, a gente ficava com o teodolito aí no campus da FATEC, né? Enfim, então a gente tem uma noção meio que de tudo, sabe? Enfim, de orçamento, de planejamento, de obras, né? Enfim, é um curso bem completo e bem direcionado para o mercado de trabalho, eu acredito, sabe? Você sai da faculdade, que nem eu entrei já, antes de estar 100% formado, já estava empregado, e quando eu entrei ali como tecnólogo, eu não estava 100% no escuro, sabe? 100% perdido. Eu sabia o que eu estava fazendo, lógico, ainda jovem e imaturo, mas eu já estava atuando ali, eu já estava trabalhando, sabe? E com a bagagem da faculdade, né? Então, pela tua fala, Pedro, o curso te ajudou muito, te ajuda muito enquanto empreendedor, enquanto empresa. E conta um pouquinho de como foi Sim, esse começo desse você se tornar empreendedor. Como que foi isso? Como que começou o início dessa empresa? Como que funciona isso? É diferente de você atuar como empreendedor, como, né, ser funcionário de outra empresa. sim. E que características, que qualidades que você enxerga que você tem que te auxiliar nessa sua jornada nova? É assim, é completamente diferente, né? O fato de você empreender assim e você não tem garantia nenhuma, né? Você sai de casa, no meu caso, eu sou um desconhecido ali no mercado porque eu não tenho nenhum, como eu posso dizer, nenhum padrinho, né? Eu não sou um filho de um empreiteiro ou não tenho ninguém na área que me deu um empurrãozinho. Talvez o meu sogro, ele abriu ali um caminho, acho que ele abriu uma luzinha no fim do túnel e falou, olha, tenta seguir por aqui, mas eu não tinha nenhum padrinho, né? Então, por exemplo, eu estava numa empresa recebendo o meu salário, sabia quanto que eu gastava, quanto que eu juntava, tinha minhas férias, tinha ali o meu chefe, que era um porto seguro, né? De certa forma, o seu chefe, e fui para um caminho totalmente diferente desse, né? Que você fala assim, eu quero ser empresário porque eu não tenho chefe. Não é bem assim, né? Todos, na verdade, são seus chefes, né? Seu cliente é seu chefe, ah, o seu concorrente, às vezes, você tem que ter tratos com o seu cliente, você tem que desenvolver um pouco a parte comercial da coisa, né? Enfim, então é uma jornada completamente diferente, mas assim, você tem que se desenvolver e amadurecer nisso também, né? Porque, por exemplo, você tem que transparecer confiança, você tem que saber o que você está falando, então você tem que ter uma desenvoltura. Isso era bom na faculdade, quando você às vezes precisa apresentar um trabalho, precisa apresentar o TCC. Isso é um pouco, às vezes você tem que apresentar uma proposta para um cliente, então você tem que ter uma desenvoltura, você tem que falar, não tem que transparecer confiança, né? Então, isso eu fui moldado, eu estou sendo ainda, né? Porque a gente aprende todo dia. Você é moldado de uma forma totalmente diferente em tentar correr atrás do trabalho, né? O trabalho, na verdade, quando você está empreendendo, o trabalho você tem que correr atrás dele e alcançar ele, né? Então, hoje
desde que eu abri a empresa e desde que eu vivo somente disso, todo dia você mata um leão, né? Todo dia você vai atrás, você se dedica, você você faz muitos orçamentos, né? Coisa que eu aprendi na FATEC também. Não sei se eu sou o melhor orçamentista do mundo, porque eu não era o melhor aluno da FATEC, mas eu sempre fui muito esforçado. Então você faz uma série de orçamentos, você aplica um pouco do conhecimento, né, que você teve na faculdade e você desenvolve, você aprimora, né? Então, assim, ah, como empreendedor hoje, ou sei lá, não costumo usar muito essa palavra, como empresário, você sair da sua zona de conforto. Você precisa correr atrás, você depende de você. Se você não desempenhar um bom trabalho, sabe, você não tem grana, você não tem dinheiro para comer, se você sustenta uma família, né? Enfim, então eu acho que é um grande desafio você todo dia você está querendo aprender mais, você está querendo adquirir conhecimento para você poder desempenhar um bom trabalho, você ter reconhecimento, porque aí você tem indicações, né, de um bom trabalho que você executou. Então, é um aprendizado muito grande e eu continuo aprendendo bastante, desenvolvendo essa parte. Aí uma parte mais enfim, de negócios, né, de desenvoltura, que isso às vezes tem pessoas que têm esse dom, né, esse tino de vendas e tal. Eu confesso que eu não sou essa pessoa, mas você vai adquirindo, né? Você é meio que obrigado a adquirir essa experiência, porque é uma selva, né? O mercado de trabalho, ele é muito competitivo na nossa área de construção civil, bastante, né? Principalmente na crise que a gente vive, porque quem já estava em determinado nicho, fazendo só um tipo de trabalho, às vezes minguou aquele nicho e as pessoas estão atirando para todos os lados, né? Então a concorrência está muito grande, então você tem que dar um jeitinho, né? Você tem que se virar para sobreviver. Mas é um aprendizado muito bacana. Eu tô gostando bastante disso e, querendo ou não, né, nesses últimos anos eu vivo disso, né? Então, embora eu não seja um grande empresário de sucesso, eu vivo disso e pago minhas contas através da empresa. Hoje, pessoas dependem disso, né? Eu tenho a nossa equipe que dependem também das nossas obras para sustentar as respectivas famílias, né? Então, é muito gratificante também essa posição, que é totalmente diferente de quando você é um empregado, né? Eu não digo nem quando eu trabalhava como empregado, que nem eu falei, eu estava muito bem com aquilo, e eu desempenhava, acredito, um bom trabalho, um bom papel, só que, assim, todo mês eu sabia que o meu salário estava lá. Eu sabia que é um pouco mais cômodo, digamos, ou mais palpável, né? Você consegue ser uma pessoa mais regrada. Antes eu sou uma pessoa muito regrada, né? Então, antes eu sabia que eu ganhava tanto, eu juntava tanto. Então, num ano eu conseguia, sabe, eu conseguia estabelecer, então quer dizer que no ano que vem eu troco de carro e daqui 5 anos eu vou tentar comprar um apartamento. Agora não. Agora pode ser que você não consiga, pode ser que você consiga em um período curto. É totalmente diferente a conduta financeira, a sua conduta com os seus funcionários, né, com os seus clientes que não é chefe, mas talvez até mais que um chefe. Então é totalmente diferente, a conduta, mas é bacana, é interessante. É interessante. Você coloca, Hoje em dia, desculpa, você desculpa, coloca assim um empenho, uma dedicação, né, que tem que ser bastante considerada, e me passa uma sim, impressão que você quer dizer que tem que ter uma superação diária. bastante, bastante, porque depende de você, né? Então, se você está um pouco desmotivado, isso vai afetar diretamente se você vai angariar um contrato novo, né? Se você não acordou muito bem tal dia, é bem no dia que você tem uma reunião com o cliente que você vai tentar
fechar um projeto. Então, você tem que se superar todo dia, porque às vezes você perde um determinado contrato por conta de concorrência. Sabe, você não pode deixar essa peteca cair também. Você fala, não, faz parte, vamos para a próxima fase, né? Vamos tentar um próximo e vamos tentar. Às vezes a gente cometeu um erro aqui em determinado ponto, então vamos tentar sanar esse erro, né? É um aprendizado e uma superação diárias. Tem razão, porque se você não se superar e você não souber lidar com frustrações, você fica bem abalado e isso pode afetar diretamente seu desempenho e seu sucesso, né? Porque o sucesso depende de você e da sua equipe, né? Lógico. E Pedro, eu queria te perguntar mais uma coisa. O que que você considera hoje em dia relevante para o sucesso de uma empresa? Que você se coloca assim como um pequeno empreendedor, né? Não Sim, foi um nato esse desejo seu, mas ele sim. aconteceu na sua vida e ele está te possibilitando a continuidade e a prosperidade no momento. O que que você acha que nesse momento, a gente está num momento até bastante delicado, mas o que que é necessário, até para quem queira empreender, nesse momento, pensar enquanto atitude e forma de atuação para que isso tenha sucesso? Sim, olha, é assim, na minha humilde opinião, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, assim, muito honesta, tento ser o mais claro possível. Então, assim, eu acredito que transparência e honestidade, eu não sei se é uma fórmula mágica, mas, assim, na minha conduta pessoal e profissional, ela está sempre presente. Então, assim, se a minha empresa vai subir alguns degraus a mais, eu não sei te dizer, mas eu costumo ser o mais transparente possível, sabe? Eu não costumo vender ilusões, que nem eu falei, não tenho aquele tino de vendedor, então eu não consigo, sabe? Eu não consigo ter uma lábia muito boa. Eu consigo talvez alguma coisa com sendo muito transparente, muito honesto. Ah, eu acredito que, assim, na nossa área de construção civil, antigamente, os engenheiros, os mestres de obras, eles eram muito ríspidos, né? Eu acho que eles conquistavam respeito com a mão de obra ali, com os meninos da obra, às vezes um pouco de agressividade, e não faz parte do meu método de trabalho. Então, assim, eu conquisto com a pessoa que eu sou, tentando transparecer, sabe, aquilo que eu almejo de uma forma suave e que seja saudável, né? Eu gosto de ter um ambiente de trabalho muito saudável. Eu gostava enquanto funcionário. Então, agora que eu estou do outro lado, eu gostaria de proporcionar isso para os meus funcionários. Então, assim, eu não sei se é uma fórmula mágica, não sei se eu estou no caminho certo, mas a minha forma de conduzir os meninos e o pessoal que está nessa luta junto comigo, porque, assim, sozinho eu também não sou nada, não sou ninguém, né? Então, eu tento de uma forma leve, saudável, com muito respeito, com muitíssimo respeito, porque, assim, não é porque eu tenho um diploma que eu sou melhor do que alguém, que um funcionário de obra, porque eu queria ver eu lá fazendo o trabalho dos meninos, se eu aguentava meia hora de trabalho, sabe? Eu sei da capacidade dos meninos e eu preciso respeitar isso. Assim como eles me respeitam, eu devo respeitá-los. Então, assim, que nem eu falei, se eu vou ter muito sucesso e tal, eu não sei. Mas se eu cheguei até aqui agora, foi dessa forma, com muito respeito, com muita honestidade, transparência, sabe? Sendo muito franco, sabe? Com o pessoal. Então, eu tento ser assim na minha vida pessoal também, né? Então, eu acho que na minha vida profissional eu não seria diferente. Então, eu trato com leveza, da forma que eu sou, não tento transparecer uma coisa que eu não sou,
para impor respeito. Não, eu acho que eu devo ser respeitado por aquilo que eu sou, né? Não por um personagem e, enfim, e faltando com respeito com alguém. Então, que nem eu falei, não sei se é uma fórmula mágica, mas é minha forma de conduzir o pessoal e por enquanto está dando certo. Assim, por enquanto está dando certo. Geralmente é super saudável quando a gente está na obra. Eu pergunto dos filhos, dos funcionários, aí sua filha está bem, está estudando, poxa, tal, sabe, com leveza, descontração. É, eu acho que eu levo um pouco, eu levo a minha pessoa para o trabalho, e sendo transparente, sabe? Isso eu tento fazer com que isso seja leve, né? Porque eu acho que é gostoso trabalhar assim, né? É gostoso você, enquanto funcionário, eu queria acordar cedinho, com vontade de trabalhar. Hoje tem concretagem. Acordava 4 e pouco da manhã, ia ter uma concretagem na cidade de Tiradentes, que eu precisava receber a bomba. Então eu acordava com vontade de trabalhar, né? Então isso que é legal, porque eu também já trabalhei em lugares que eu não via a hora de ir embora. E é tão ruim isso, você toca o despertador, você não querer sair da cama. Então eu não quero isso para um funcionário aqui, né? Eu quero que ele trabalhe com prazer e que seja saudável, né? Que ele esteja trabalhando mais feliz, né? Então eu tento dessa forma tentar conduzir e tentar obter sucesso com isso, né? Pedro, nós estamos chegando no final já. Então, eu queria pedir para você, por favor, que fizesse suas considerações finais, o que mais você quer contar para a gente poder finalizar. Olha, eu acho que eu falei bastante do que eu acho que da minha admiração pela FATEC. Eu digo e repito, assim, sabe que agora, quando a gente é bem novo e a gente escuta aquele seu tio mais velho falando umas coisas e você fala, poxa, tio, que papo de velho, né? Mas hoje eu sou o papo de velho. Tanto que o meu cunhado, ele seguiu os mesmos passos que eu. Ele estava um pouco indeciso e eu falei, cara, faz FATEC, qualquer curso, porque ele vai te dar um norte, pelo menos. Ele vai te inserir algumas coisas na sua cabeça para, mesmo que você não siga aquela determinada área, vai te dar bagagem para você abrir seus olhos. Eu acho que eu senti muito isso, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso eu acho que eu consegui transmitir um pouco desse carinho que eu tenho pela FATEC, que não é demagogia, eu tenho mesmo. É gostoso passar na frente da faculdade, olhar e dar um tchauzinho e falar, eu estudei aqui. E de considerações finais, puxa vida, eu estou muito, muito grato de ter recebido esse convite. Que nem eu falei, assim, se eu sou o que eu sou, se eu sou o profissional que eu sou hoje, é graças à faculdade. Então, eu nunca concedi uma entrevista, então eu estou muito, muito grato por isso. Se eu puder retribuir de alguma forma, é um prazer enorme. E estou muito contente, como seu aluno, agora sendo seu colega de trabalho, né, professora? E trocando essas ideias, é muito gostoso, é muito gratificante, estou muito feliz, e muito obrigado. Espero que tenham outros aí, eu estou à disposição. Então, eu que agradeço, Pedro, a honra é toda minha, você falou no começo. Eu queria, inclusive, dizer isso mesmo que você fechou. No começo, você me chamou professora, eu fui sua professora, hoje somos colegas de trabalho. Isso é muito gratificante poder ter essa conversa com vocês após algum tempo, saber do progresso, né? Do seu progresso, do seu crescimento, do sucesso, que com certeza, Sim, assim, você disse que por enquanto é um começo, mas com certeza vai caminhar e vai progredir ainda mais. Então, eu se agradeço Deus quiser. você pela iniciativa, pela colaboração, pela participação. Sempre é muito bem-vindo na instituição, seu carinho é o mesmo que o nosso, então é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço por você ter aceito esse convite, ter participado
na entrevista e participar também dos próximos convites que a gente possa te fazer. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, mais uma vez, um prazer enorme e estou à disposição.